E aí, pessoal, dia 44, estamos finalizando o livro de Êxodo. Preste atenção ao que nós lemos em Êxodo 37, 38, Salmos 44 e Lucas 8. Em Êxodo 37 eu separei o versículo 1, só para chamar a atenção de uma pessoa, que é Bezalel. Diz o seguinte: Bezalel fez a arca com madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Por que eu quero chamar a atenção para Bezalel? Porque Bezalel, ele não foi aquela pessoa que guerreou contra os filisteus, ele não foi aquela pessoa que libertou o pessoal do Egito, ele não foi aquela pessoa que lutou contra os cananeus, não, que guiou o povo, não. Bezalel foi alguém comum, alguém que nós digamos ordinário, talvez alguém como eu, como você. Mas prestem atenção quem foi Bezalel. Bezalel, ele foi, nós lemos nos capítulos anteriores, que ele foi alguém onde Deus escolheu, Deus capacitou, habilitou, deu destreza para que ele pudesse fazer todas as coisas para a tenda do encontro, tabernáculo, a arca. Ele foi o artista disso tudo. E ele foi, nós vimos no capítulo anterior, que ele ainda ensinava pessoas. Queridos, eu e você podemos não ser pessoas de grande renome, podemos não ser pessoas que vão ter milhões de seguidores no Instagram, podemos ser pessoas nem até percebidas na nossa comunidade, mas preste atenção, podemos ser pessoas que fazem toda a diferença, que vão perpetuar na vida dos outros, sem os outros nem sequer saberem. Quantas vezes já lemos a Bíblia, quantas vezes já falamos sobre a arca, tenda, tabernáculo, falamos sobre todas essas coisas e não lembramos de Bezalel. Alguém comum, ordinário, entretanto, alguém fundamental. Ele foi o artista que fez a arca, onde a presença do Senhor habitava para abençoar a vida de todos. Seja Bezalel, seja apagado, seja tranquilo, mas impacte a vida das pessoas perpetuamente. No Êxodo 38, verso 25, o peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 3,5 toneladas de prata. Imagina o ouro, a quantidade de bronze. Quantas coisas eles não fizeram de ouro, de prata e de bronze. Tudo isso, eles eram um povo escravos no Egito. Eles não tinham nada, eram escravos. Entretanto, Deus os abençoa de tal forma que eles saem só de prata 3 toneladas de prata. Queridos, tudo que Deus te dá, e eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas eu quero reforçar, tudo que Deus te dá precisa retornar para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Tudo que Deus te deu, e aí não quer dizer que o meu celular eu tenho que dar para alguém, não, ele pode continuar sendo para mim, mas eu tenho que usar meu celular para a honra e glória do nome de Jesus. Ou seja, quando eu ligo para alguém, eu não ligo para fofocar, eu ligo para abençoar. Quando eu estou mexendo na rede social, eu mexo na rede social naquilo que vai glorificar o nome de Jesus e não ver e fuçar em coisas que vão denegrir o nome de Jesus e impactar no meu coração, porque o meu coração é templo do Espírito Santo. Então, se o meu celular está me prejudicando, eu não estou glorificando a Deus. Percebem que tudo em nossa volta, essa camisa simples, ela precisa ser para a honra e glória do Senhor. Você fala, mas como que uma camisa dessa vai glorificar o nome do Senhor? Agora você mesmo está me vendo com camisa. E eu estou gravando um vídeo com uma camisa que não é nada, mas eu estou usando-a no momento em que eu estou abençoando vocês com a palavra. Queridos, são tudo, o chinelo que você usa, o carro que você tem, a sua casa, precisa ser para bênção, para propagação do nome de Jesus. Coloque isso na sua cabeça. Deus não te deu o que você tem para você usufruir e achar que é tudo para seu bel prazer.
tá bom? E aí nós temos aqui Salmos 44 e o salmista ele vem fechar o Êxodo muito bem. Ele fala o seguinte: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Não confio em meu arco, minha espada não me concede vitória, mas tu nos concedeste vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Percebe que o salmista está falando a mesma coisa? O que você conquistou, o trabalho que você tem, você pode imaginar, não, meu trabalho foi eu que estudei, me capacitei, me formei, está na minha mente, eu que conquistei tudo. Não. Você não conquistou nada, porque até mesmo o cérebro que você tem, para armazenar o conhecimento que você tem, foi Deus que te deu. A possibilidade de dar aos seus pais condições de você estudar, foi Deus que proporcionou, porque você poderia ter nascido em outra família, mas Deus quis que você nascesse nessa. Você poderia de todas as formas ter conquistado achando que é com o seu braço, mas no fundo, queridos, nós conquistamos com o braço forte de Jesus. Nada, se Deus não permitir, nada teremos. Deus é o nosso Deus de vitória, e Deus está falando isso com o salmista, o que ele fez com o povo hebreu, e o que ele faz com a minha vida, e o que ele faz com a sua vida. E aí, fechando Lucas capítulo 8, separei o verso 19, 20 e 21, diz o seguinte: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Queridos, aqui é para fechar. Eu e você temos uma missão. No dia em que nós nascemos, pelo propósito eterno de Deus, existe uma missão para nós. Isso não é novidade. Todos nós sabemos. Às vezes não sabemos o que é, mas existe uma missão. Jesus conhecia sua missão, não só porque ele era Deus, mas porque também ele tinha convicção de quem ele era e do que ele veio fazer. Quando sua mãe, seus irmãos chegam até ele, e nós podemos aprender várias coisas aqui. O primeiro é o ego. A mãe e os irmãos de Jesus estão incomodados porque Jesus não lhes dá a atenção devida. Jesus começa a dar a atenção a outras pessoas que não é a mãe e que não é os irmãos, e isso os incomoda. Nós vamos ver em outras passagens o incômodo da família de Jesus. Eles estão incomodados com isso. Mas isso mostra que nós temos um ego. Nós nos incomodamos quando o nosso cônjuge, por exemplo, se dedica à palavra do Senhor, ao serviço, a entregar, a compartilhar. Nós nos incomodamos quando os nossos filhos começam a trabalhar na igreja, a fazer as coisas. Nós nos incomodamos e começamos a falar: esse menino não sai da igreja, esse menino não para de fazer isso. Meu filho, por que meu filho agora está fazendo as coisas para os outros? Meu marido agora tudo que ele faz é ajudar o próximo. E aí nós começamos a querer para nós a atenção que não é para nós. E eu não estou dizendo que o cônjuge e os filhos não precisam dar atenção. Não é isso que eu estou dizendo. Todos precisam das nossas atenções. E nós também precisamos da atenção dos outros. Entretanto, Deus é aquele que precisa de toda a nossa atenção. Então, quando eu estou com a minha esposa, eu preciso dedicar esse tempo que eu estou com ela, para ela, porque a glória de Deus está sendo manifestada através da minha atenção para com ela. Quando eu estou com os meus filhos, eu dou a total atenção a eles. Por quê? Porque o nome de Jesus está sendo proclamado no momento em que eu estou com os meus filhos, ou seja, eu estou cumprindo a palavra de Deus. Entretanto, nós não podemos deixar de fazer as coisas que nos são devidas. Outra coisa que nós aprendemos nessa simples passagem, que parece que tem nada aqui. Segundo, Jesus, ele sabendo da sua missão, ele não permite que o externo impacte a sua vida. Então ele não permite com que a fala da mãe, a fala dos irmãos venham atrapalhar a missão dele nessa terra. Jesus precisa estar em primeiro lugar.
E a maior prova disso é que em outras passagens Jesus falou: quem não largar pai, mãe, irmão para me seguir, não dá. Quem não largar o seu trabalho, como ele fez com Levi. Levi era um cobrador de impostos, alguém que tinha dinheiro e uma posição, um status na sociedade. Ele está passando pela coletoria de Levi, que é Mateus, e vira e fala assim: vem e me segue. Ele simplesmente larga tudo e começa a seguir Jesus. Pedro, a mesma coisa. Pedro, ele está com Pedro ali, manda Pedro, joga a rede ali, pega peixe. Pedro faz isso, fala assim: aparta de mim, porque eu sou pecador. E Jesus fala: não, chega para mim, porque agora você vai ser pescadores de homens. Eles deixaram o barco, as redes, João e Tiago deixam o pai Zebedeu e a mãe e seguem Jesus. Vão ser os apóstolos de Jesus. Queridos, nós precisamos deixar algumas coisas. Não dá para imaginar que vamos conseguir servir Jesus sem largar aquilo que tem valor para nós. Terceiro e último ponto importante deste texto: Jesus, ele corta o cordão umbilical. Ele não permite, e aqui vai para os homens principalmente, ele corta o cordão umbilical com a mãe. Por quê? Porque Maria, nós lemos anteriormente, na passagem em que que os pastores vêm para falar que o anjo apareceu, acredito que você se lembra disso, para falar que Jesus iria nascer, estava na manjedoura, estão lembrados? Pois é, ali fala que Maria meditava nisto, ou seja, ela devia ficar assim: mas é meu filho, o que será que vai ser do meu filho? Aquele sacerdote que estava no templo quando Jesus foi consagrado ao 8º dia, se eu não me engano, ele fala que Jesus viria para poder dividir, impactar a nação, mas seria como uma espada cortando a alma de Maria. E ela meditava sobre isso. O que isso quer dizer? É exatamente isso que Jesus está fazendo. Jesus está cortando o cordão umbilical. Jesus está se desvinculando de Maria. Por quê? Porque ele tem uma missão, e a missão dele é maior do que um vínculo carnal que ele tinha com Maria. Pode parecer grotesco, pode parecer mal, pode parecer ruim, mas é isso que Jesus fez. Por quê? Porque se Jesus começa a ouvir a mãe, ele começa a negligenciar o ministério. E aí não é bom. Lá em Atos nós vamos ver os discípulos falando: mais vale agradar a Deus do que aos homens. Jesus tinha sua missão, então ele corta o cordão umbilical, porque se ele começa a dar atenção para a mãe, ele não teria morrido na cruz, e eu e você seríamos condenados à morte eterna com Satanás. Queridos, Jesus cumpriu a sua missão. Esse foi o dia 44, o próximo é o dia 45.